vale a pena a gente responder aqui novamente a Jaque, porque ela perguntou como saber se ela tem ou não mau hálito. Eu falei, né? Dei aquela minha diquinha básica que a gente usa na vida. Amiga, pai, marido, mulher, sei lá, dá uma olhadinha aqui, tá tudo em ordem? Tá, tudo em ordem. Mas não é só dessa forma, né, doutora? Como que a gente pode chegar a essa conclusão e a esse diagnóstico também dentro do consultório? E dentro do consultório, a gente tem vários instrumentos para poder aferir o hálito do paciente, né? Informalmente, a melhor forma realmente é pedir ajuda de alguém para que alguém sinta, tá? Existem alguns aparelhos que vendem no mercado, aparelhos portáteis como o Breath Alert ou o alímetro que ele falou, que são aparelhos que dão um falso positivo, às vezes, que às vezes deixa o paciente um pouco em dúvida. A gente não recomenda muito, até porque o paciente fica muito condicionado a ficar toda hora com o aparelhinho, isso também não é saudável, né? Mas no consultório, fazendo uma avaliação bem criteriosa, a gente tem aparelhos que medem o hálito. A gente tem o alímeter, que é um aparelho que vai pegar esses compostos sulfurados voláteis que a gente comentou e dar uma medição, dá pra gente saber se o mau hálito é forte, se o mau hálito ele é moderado, se é realmente um mau hálito muito pungente, muito forte. A gente tem um aparelho que é extremamente criterioso, que é o Oral Chroma, é um aparelho japonês, tem poucos no Brasil, que ele pega cada componente dos compostos sulfurados voláteis, divide. Então, tem como a gente saber, por exemplo, se a maior parte do mau hálito do paciente está vindo da língua, ou se está vindo das amígdalas. Olha que legal! Ou se está vindo das gengivas, da doença periodontal. Então, é um aparelho muito específico que ele dá um diagnóstico muito completo para a gente, tá? Muito bom! Então, acho que a dica principal é procurar um dentista especializado para que ele possa fazer realmente uma avaliação muito criteriosa, né? E o mau hálito, ele gera uma mudança de comportamento, um condicionamento muito forte, né? Então, às vezes, o paciente ele tem dificuldade de se abrir em relação ao problema. É o que eu sempre falo para o paciente, a pior forma é você sofrer calado. E aí as pessoas acabam se afastando, né, doutora? Ela não tem mais o convívio social, não quer ir, fica com vergonha. E não pode, gente. Não pode. E é uma alteração de comportamento assim que a gente vê em 99% dos pacientes. Então, do tipo, o paciente deixa de frequentar festas, deixa de ir em reuniões, ele fica completamente condicionado a usar bala, chiclete. Se você coça o nariz... Isso ajuda ou fortifica ainda mais o cheiro do mau hálito? Por exemplo, muita gente fala, coloca uma balinha aí que tá tudo certo. Mas eu também já ouvi o contrário, que essa balinha vai potencializar o mau cheiro, o mau odor. Tem alguma relação? Não. Então me falou errado você aí. Mascara o mau odor. Só que isso também então, pode condicionar. Mas não mascara também momentaneamente? Depois que a balinha acabou, você salivou mais, você colocou mais lá pro seu estômago que ia chegar alguma coisa e não chegou nada de comidinha e aí lascou? Não tem essa relação? Sim. É só um paliativo momentâneo mesmo, né? Você colocou uma bala na boca, é mais forte, você vai mascarar a halitose, mas você não vai tirar a halitose da boca. Você vai misturar dois cheiros. Exatamente, vai misturar. E aí, de repente, pode dar uma confusão nessa mistura aí que é melhor não fazer, tá? Vamos falar um pouquinho dessa questão de prótese. Quem usa prótese, às vezes a prótese dentária não é bem colocada. Como que a gente deve fazer, checar isso, doutor? Tem um artigo científico que diz que pacientes, normalmente acima de 65 anos, a média da presença da halitose vai até 70%. E esses pacientes de 70%, todos usam próteses. Então, a prótese tem um fator de agregar, de juntar placa maior e mais facilmente do que os dentes naturais. Então, se é prótese total, a dentadura tem que ser removida, tem que ser bem lavada, bem higienizada. É indicado, inclusive, dormir sem a prótese, né, para que não haja o aumento dessa halitose. E também tem as próteses fixas. Essas próteses fixas são mais difíceis de serem higienizadas. Por isso a importância de uma escova interdental, por exemplo. Mas a presença de coroas antigas, próteses antigas, próteses removíveis, elas com certeza têm um papel importante na formação da halitose. Então, é preciso também o cirurgião dentista fazer uma boa avaliação sobre a presença de próteses na boca antigas ou mal adaptadas. Boa! Agora vamos falar um pouquinho disso aqui, ó, gente. Eles trouxeram, eu achei tão interessante, saliva artificial. O que é essa saliva artificial? Então, a gente comentou que a diminuição do fluxo salivar é um fator que potencializa a formação da halitose, né? Então, o paciente que tem baixo fluxo salivar, tem como a gente tratar? Tem. Um dos modos que a gente usa é substituir a saliva que não existe através da saliva artificial,
que é um produto feito por indústrias farmacêuticas para dar um pouco mais de conforto bucal. Então, o paciente ele vai pingar a gotinha da saliva na boca e vai sentir que vai lubrificar a mucosa. Então, isso, na verdade, trata o desconforto da falta de saliva. Mas existem artifícios para a gente poder estimular a glândula salivar a poder salivar mais, né? Então, a gente tem os cialogogos gustatórios, que é, por exemplo, introduzir na alimentação alimentos cítricos. Doutora, explica esse nome aí complicado. Cialogogo. Como é? Cialogogo. Cialogogo. Isso, cialogogo. Ah, não é Google. Não é Google lá da internet, não, minha filha. Aí a gente coloca o que? Eu não vou nem tentar de novo. Por exemplo, quando a gente pinga uma gotinha de limão na boca, o que acontece? A glândula salivar, ela vai trabalhar mais. Verdade. Então, existem alguns produtos que têm gosto, que têm sabor, que a gente indica para o paciente estar pingando na boca para a glândula salivar trabalhar um pouquinho mais, né? A gente tem os cialogogos mecânicos, que são silicones ou são pedacinhos de parafina que a gente pede para o paciente mascar, fazer exercício com a musculatura da face, da mastigação, para estimular a glândula salivar. É importante a gente entender que a glândula salivar ela precisa de estímulo. Então, por exemplo, o paciente idoso, como o Dr. Davi comentou, além do problema das próteses, ele é um paciente que praticamente não mastiga. Às vezes a prótese está mal adaptada, ele tem dificuldade mastigatória mesmo. Então, a alimentação dele normalmente é muito líquida e pastosa, então ele saliva menos. Então, ele precisa estimular para poder salivar mais. E aí vão entrar os cialogogos. E aí entra os cialogogos. Aprendi! Como é bom aprender! Vamos conversar, Brasil? Pode chegar. Minas Gerais, Cambuí. Um beijo para Minas Gerais. É a Rebeca Nunes. Ela diz aqui, ó, eu escovo meus dentes diariamente, mas continuo com mau hálito. No meu ciclo menstrual, aumenta ainda mais. Isso é normal? Pode ser? O que acontece aí? Isso pode acontecer. Existem algumas modulações hormonais que podem ocasionar, por exemplo, o excesso de descamação epitelial e aumentar a formação de biofilme bucal. Então, tem realmente algumas mulheres, não são muitas, mas que relatam que no período menstrual existe sim esse problema. E mulheres que têm o problema da endometriose é maior ainda, tá? A probabilidade de desenvolver a litose é maior. Então, cuidar sempre da higiene bucal é extremamente importante. Visitar aí o seu dentista periodicamente. A gente vai ao dentista, é lascado isso, né? Você vai ao dentista, aí você vê que tá tudo certinho, faz lá seu tratamento, depois você volta, sabe quanto tempo? Depois de 10 anos. Não tem isso? Sim. Depois de 10 anos que a pessoa volta. Eu falo, mas 10 anos, amor, que você tava aqui. Então, a gente tem que cuidar, criar esse hábito, gente, porque a gente viu até, Renata Banhara, um beijo pra você, ela teve um problema danado, foi parar na UTI, até mesmo por conta de uma infecção aí de dente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Doutores, muito obrigada mais uma vez. Adoro quando vocês vêm. Volte sempre, você de casa. E ó, você aí, me espera amanhã também? Ah, eu venho. Quinta-feira, 13h eu te encontro. E nós vamos falar sobre os cuidados com os embutidos. Você come muito, hein? Aquele presuntinho, salaminho, mortadela. Você vai saber o que você deve fazer e o que trocar. Como trocar esse hábito, tá bom? Porque, ó, o excesso é um grande veneno, tá? Continue aí na nossa rede Século XXI, venhamulher.com. Obrigada pela sua companhia, pelo seu amor, pelo seu carinho. E ó, novos sócios pintando aqui na nossa rede Século XXI. Muito obrigada, viu, meus amores? Amanhã eu te encontro e você se cuida, porque eu tô de olho. Até amanhã.